Oi para todos. Na atividade de hoje, falaremos um tema bem pertinente. Fora da caridade não há salvação. E para começarmos o nosso tema, vale uma pequena reflexão. Está contida no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como bate em você essa reflexão? Como é que Jesus entendia a verdadeira caridade? E a segunda questão do Livro dos Espíritos, ele vai citar para a gente a benevolência, a indulgência e o perdão. Que ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Pois é assim que Jesus entendia a caridade. Para ele, humildade, caridade não cessava de recomendar em todas as suas passagens. Em todos os momentos no Evangelho, no Novo Testamento, ele fala desse sentimento e dessa prática, pois ele foi o exemplo maior de caridade e de amor. Consideremos a caridade como a prática do amor, como um exemplo. E Jesus praticava o tempo todo. Ele não somente recomendava, ele citava a todos os seus discípulos e a todos que ali estavam com eles que pudessem claramente praticar a caridade como condição da absoluta felicidade futura. Esse trecho, essa afirmação da condição para a absoluta da felicidade futura está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito forte, a gente vê nessa caminhada do Cristo. Agora vamos tentar analisar essa questão da caridade sobre um outro olhar. Depois a gente volta ao Cristo. Vamos tentar analisar sobre um outro personagem, também contido no Evangelho, no Novo Testamento. E para isso, nós vamos trazer um trecho de uma música e depois destacando uma frase desse discípulo do Cristo. Vamos ouvir a música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Pois é, amigos. Falamos de Paulo de Tarso, o discípulo dos gentios, aquele que foi a todos os cantos atender aqueles que não tinham a palavra da Boa Nova, do Evangelho. Aquele que saiu de uma situação de perseguidor a abraçar o cristianismo até o final da sua vida, pregando, disseminando, criando igrejas e, acima de tudo, praticando a caridade. Ele nos afirma na sua epístola aos Coríntios: se não tiver caridade, nada sou. Que forte isso! A música trabalha com o termo amor, mas o amor sendo a prática, o exercício interno, a prática com a sociedade, com a comunidade, é a caridade. É através da caridade que a gente exercita este amor que está dentro de nós. E é algo que a gente, quanto mais dá, mais tem. Por isso a caridade é importante para cada um de nós, na nossa existência, para que possamos levar como tesouro na essência. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela
nos dá a chave dos destinos elevados. Após essa fala de Paulo de Tarso, voltemos a Jesus, que praticou a caridade a todo momento, que exemplificou para cada um de nós a possibilidade de ajudarmos ao próximo. Até porque Jesus pregou amor. E quando provocado pelos doutores da lei, em qual o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas tão importante quanto este, ao próximo como a si mesmo. Nessas palavras de amar ao próximo como a si mesmo, ele nos lembra a caridade. É atuar junto ao outro, é crescermos juntos, é darmos a mão àquele a quem precisa, pois em algum momento seremos nós também que precisaremos de alguém. Então essa caridade mútua chama-se fraternidade, chama-se trabalho em conjunto. E é por isso que estamos juntos nesse processo. E aí, em João 14:12, está escrito: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Se o Cristo acredita em nós e nos afirma que podemos fazer a caridade que ele fez e maior ainda, fitemos o exemplo de Jesus, sigamos o seu conselho e vamos em frente praticando a caridade. Porque caridade é algo gigante, é o que Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Irmã Dulce, no patamar evolutivo deles, sim. E no nosso, o que é caridade? Até onde podemos atuar? Porque o que passa pelas nossas cabeças ainda é o constante egoísmo. Um certo fundo de egoísmo leva-nos muitas vezes a absorver, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro repararmos nos nossos próprios. É muito mais fácil para a gente agir egoisticamente, criticar os outros, sem olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras. Isso é um aspecto do egoísmo. É um mal da sociedade. É um mal que nos aflige, é um mal que atrapalha o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento espiritual. Porque se mantivermos esse egoísmo presente em nós, primeiro eu e depois eu, como cresceremos espiritualmente? Como conseguiremos realmente chegar ao mundo de regeneração que tanto pregamos e que tanto esperamos, se nós não nos regeneramos internamente? Se nós não entendemos que a caridade é verdadeiramente o fator que nos leva ao crescimento, sendo pequena, sendo grande, aquilo que estiver ao nosso alcance, é aquela oportunidade. Não posso financeiramente, mas posso emitir uma oração. Vamos praticar o máximo possível, aonde estiver ao nosso alcance, essa caridade. Lembrando que lá no começo nós falamos da benevolência, da indulgência e do perdão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vamos começar a praticar isso um pouquinho dentro de nós, para os nossos próximos mais próximos, e crescendo cada vez mais. Porque para os nossos semelhantes, seja quais forem, se desejarmos sermos caritativos, como devemos sê-lo em nosso próprio interesse e no da ordem social, não deveremos inclinar-nos à apreciação sobre os nossos semelhantes, à maledicência, à difamação. Não deveremos ver no homem mais que um companheiro de provas ou um irmão na luta pela vida. Estamos todos juntos nesse barco. Se o barco naufraga, naufragamos todos. Então, se juntarmos as nossas mãos, se formos firmes e fortes, como um feixe de varas que atua junto, teremos a resistência necessária para seguir adiante. É ajudando uns aos outros que poderemos atingir as nossas metas, os nossos objetivos existenciais e que levaremos como tesouros para os céus. É dessa maneira que podemos seguir adiante,
que podemos crescer perante a humanidade. E que alívio não sentiremos se conseguimos realizar uma pequena parcela dessa ação, porque em vez de atirar pedras contra estes infortunados, empenhemo-nos em aliviar seus males, em enxugar suas lágrimas, em trabalhar com ardor para que neste mundo se faça uma distribuição mais equitativa dos bens materiais e dos tesouros do pensamento. Que possamos entender que enxugar as lágrimas do próximo é um benefício para nós, é uma oportunidade de crescimento que Deus nos oferece. Então passemos a enxergar qualquer desafio e qualquer oportunidade de praticar a caridade a nosso favor. Em benefício de nós mesmos, é uma oportunidade de evoluirmos. Então, crescer através da caridade é uma chance que Deus nos dá, que a divindade nos oferece, que os nossos anjos de guarda sinalizam todo momento, parecendo pista de aeroporto, toda sinalizadinha, iluminadinha, para que não nos percamos no caminho. Ele nos mostra, voltando ao tema da atividade, que fora da caridade não há salvação. Não tem dinheiro que compre a nossa consciência limpa. É só o perdão, e o perdão das amostras da caridade. Perdão para consigo mesmo, perdão para com o próximo. Que entendamos essa mensagem do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Ainda falando sobre caridade, aí nós vamos voltar a uma passagem também do Evangelho. O homem caridoso faz o bem ocultamente, e enquanto este encobre as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz, que a mão esquerda ignore o que faz a direita, nos afirmou Jesus. Hoje em dia nós temos as facilidades das selfies, então nós somos aqueles que ainda, ao doar algo, ao fazer a caridade a alguém, nós vamos lá, fotografamos e postamos nas redes sociais o quão bons somos nós. Fazemos propaganda daquela caridade, daquela doação. Eu dou todo mês à Casa Espírita um valor X. Eu vou apregoando, fazendo propaganda de mim mesmo. Será que eu estou sendo caridoso? Voltando ao trecho do Evangelho, que a mão esquerda ignore o que faz a direita. É sem propaganda, é deixar o coração agir, deixar que lá na frente as recompensas virão. O momento certo vai acontecer. Agora, vamos escutar mais um trecho de uma outra música falando sobre caridade. Vamos prestar atenção na letra da música e depois a gente vai trazer a reflexão sobre a música. Vamos lá. Onde eu estiver, agir com coração e fazer ao outro o que eu quero para mim, sem chamar atenção, sem colocar pressão, sincero e paciente, a caridade é assim. Em vez de só pensar no que eu vou ganhar, fazer o que eu puder pra ajudar. Às vezes com um pão, às vezes com meu tempo, fazendo uma oração e perdoando quem causou o sofrimento. Jesus quis nos mostrar que a caridade é o caminho para todo mundo que quer chegar. Gostaram da música? Pois ela começa onde eu estiver, agir com o coração.
Lembrando Paulo de Tarso, se não tiver amor, nada serei. Ou, em outras traduções, se não tiver caridade, nada serei. Lembrando que a caridade é o amor em ação. Aí a música nos traz a lembrança. Fazer ao outro o que eu quero para mim. Jesus nos diz, faça ao outro o que desejaria que vos fosse feito. É esse caminho. Se no mínimo a gente conseguir refletir sobre esse aspecto, de que o que eu estou fazendo ao outro, para que se um dia eu precisar, o outro possa fazer por mim, já é um grande passo nesse crescimento a caminho da caridade. E aí a música nos avisa, sem chamar atenção, sem colocar pressão nesse aspecto. E ele diz, sincera e paciente, a caridade é assim. Não vamos confundir paciência com preguiça. Paciência é esperar o momento certo. Um dia ela retorna para nós. As nossas boas ações ficam gravadas na nossa essência e levaremos como espírito que somos imortais para a eternidade. É isso que nós queremos gravados no nosso perispírito e que chegue até o espírito o essencial e que esse tesouro não se perderá nunca mais. A música fala também sobre o perdão, sobre a oração perdoando quem causou o nosso sofrimento. E Jesus, na Boa Nova, afirma, quantas vezes perdoar? Não 7 vezes, mas 7 vezes, 77 vezes. Quem for bom de matemática, que faça a conta. Mas é uma infinidade de possibilidades. É aprender este caminho. Então Jesus o tempo inteiro nos mostra a melhor forma de praticar a caridade. De onde estamos nós que não conseguimos enxergar, que não conseguimos ver essa caridade. Agora nós vamos propor algumas tarefas. Tarefas que podem ser direcionadas a mim, neste instante, ou um pouquinho mais à frente. Vamos prestar atenção nas tarefas que nos propõe a atividade de hoje. Sendo a verdadeira caridade paciente, indulgente, não se ofende, nem desdenha pessoa alguma, é tolerante, e mesmo procurando dissuadir, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. Tolerância. Nós somos aquele que estouramos a bomba no primeiro fragmento de raiva, ou nós somos aquele que paramos, respiramos, oxigenando o cérebro, meditamos um pouquinho só, 15 segundos, antes de responder, porque muitas vezes a palavra dita no impulso, na raiva, a gente pode se arrepender a vida inteira. Então paremos um pouquinho, sejamos tolerantes um pouquinho com o outro. É o momento do outro. Não procuramos mudá-lo, não. Só ele consegue mudar. Nós precisamos mudar a nós mesmos. Aí é que está o grande papel. A gente não precisa superar os outros, precisa superar-se. Aí é que está o grande desafio. É deixar o outro seguir seu caminho, sempre ao lado, oferecendo possibilidades, mas o caminho é dele. Mas eu estarei ao lado. Primeira oportunidade onde ele gritar por socorro, eu estarei lá do lado, pacientemente aguardando o pedido. Não vou deixá-lo correr sozinho. Vou lá acompanhando, porque pediu, eu estou colado. E a gente junto consegue ajudar o outro e ajudar-se. E sempre como Cristo fazia, com doçura, com afabilidade, com o carinho do coração, pois isso é o amor. E tentando mostrar outras possibilidades, que muitas vezes aquele que está precisando da nossa ajuda está tão enraizado numa ideia que ele precisa de uma luz, de um insight para aquele momento mudar a sua vida. E que bom se nós formos aquele que vai conectar essa luz à tomada e fazê-la acender. Se formos nós os medianeiros dessa luz brilhar, que caridade em nossos corações e nas nossas consciências levaremos nesse processo.
Que bom pudermos ser aquele que ajuda, aquele que colabora, aquele que serve como Cristo. O Cristo não veio ao mundo para ser servido, ele veio para servir. Quando ele pratica no lava-pés, que ele lava os pés dos seus discípulos. E Pedro reclama, mas mestre, ele diz, não, esta é a mensagem. Quando ele acolhe a mulher adúltera, se ninguém a julgou, não serei eu a julgar-te, vai, não tornes a pecar. Isso é que é caridade, gente. Isso era além, ia transcender, isso é entender a criação divina. É o destino de cada um de nós na humanidade e no nosso planeta Terra. É compreender a missão de cada um de nós nesta existência. E com isso, entender a nossa missão também. Que seja praticar a caridade, que seja envolver o outro nas melhores possibilidades. Uma outra tarefa. Procuremos os ambientes onde as dores fervilham, os corações se partem, onde as existências se esterilizam no desespero e no esquecimento. Saímos das nossas quatro paredes, das nossas caixas, lembrando o nosso príncipe Siddhartha Gautama, quando saía a passear no seu coche, na sua carruagem, ele via aquela população alegre, feliz, tudo bonito, tudo arrumado. Até que um dia, numa noite, ele consegue, com a ajuda do seu amigo, o condutor da carruagem, sair às escondidas do palácio e ele vê a miséria. Ele vê as dores e o sofrimento. Neste momento, ele se converte e torna-se o tão conhecido Buda. Ele se entrega à caridade totalmente. É quando vemos Madre Teresa de Calcutá estudando numa escola particular com condições, mas ela vê o sofrimento e abandona tudo a cuidar dos pobres. A nossa irmã Dulce aqui em Salvador, hoje Santa Dulce dos pobres, aonde ela, a partir de um galinheiro, ela começa a acolher os pobres e doentes da nossa cidade e tratar de cada um deles. Que superação é essa? Que entrega é essa? É compreender Deus na sua infinita pureza e beleza. É sentir Deus. É ver que Ele está em cada um de nós. E quando praticarmos essa caridade, como existe um conto que fala que Jesus marcou de visitar uma pessoa, essa pessoa preparou o ambiente, preparou a mesa farta e o tempo passando. Até que bate na porta um homem faminto. Ele entrega um pouco da sua comida a este homem. E nada de Jesus aparecer. Aí ele vai à rua, encontra uma senhora, sem ter condições nenhuma de comprar um remédio, ele vai e compra um remédio. Mais adiante ele encontra uma pessoa com frio e ele cede o seu casaco. Voltando para casa, já triste, porque Jesus não apareceu para a sua visita. Ele dorme e em sonho Jesus lhe aparece. E ele pergunta, mas mestre, eu lhe esperei a noite toda e você não apareceu. E Jesus diz a ele, a cada um que você ajudou, eu lá estava. Eu estive naquele pobre que bateu a sua porta pedindo comida. Eu estive naquela senhora com os filhos doentes. Eu estive naquele que estava com frio. Pois estivemos juntos a todo tempo. Ao praticarmos a caridade, nós teremos Jesus ao nosso lado, nos aconselhando e nos auxiliando nesse processo. Desçamos aos abismos da miséria, a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança esse sol dos infelizes. Muitas vezes, não precisamos levar dinheiro, comida. É a palavra amiga. É o acolhimento ao outro. É a escuta sensível. É enxergar que ali é um espírito. E que neste momento, passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos, mas enquanto espírito, tem um futuro belo. E conseguir ver, através daqueles olhos, o brilhar da luz que irradia dentro dele e estimular para que essa luz se expanda, para que ele compreenda
que aquilo é um passo da sua existência. É apenas um momento e que possamos nós mostrar-lhes os melhores caminhos a seguir para a superação dessas dificuldades, ajudando-o. E Jesus nos diz, não é só dar o peixe, mas dar-lhes a vara e ensinar a pescar, para que eles possam crescer por si mesmos, para que a aprendizagem na existência seja um crescimento, seja uma oportunidade de evolução por eles mesmos. Que beleza se nós conseguimos, como diz o texto, fazer esse sol brilhar dentro de cada um de nós através das nossas ações caridosas nesse mundo. E que recompensa teremos isso tudo? Se o próprio Cristo nos afirma que não devemos fazer nada com recompensa, porque tudo o que fizermos pelos nossos irmãos gravar-se-á no grande livro fluídico, cujas páginas se expandem através do espaço. Páginas luminosas, onde se escrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos nas existências futuras. A cada bem que praticarmos na existência, levaremos como tesouro e as nossas recompensas vêm nas existências futuras. É a nossa evolução, nosso desenvolvimento espiritual, é o nosso crescimento moral. É chegar cada vez mais próximos à divindade, próximos ao Pai, próximos a Deus. É entendermos que fora da caridade não há salvação, é um dever e ao mesmo tempo um direito otorgado pelo Pai a cada um de nós. É entender que é o caminho, é este o caminho. A gente fica procurando às vezes atalhos, muitos outros caminhos. Tá fácil, tá simples. Não digo com isso que praticar a caridade seja algo simples, mas comecemos pelas pequenas ações, mantendo as nossas ruas limpas, dando uma escuta àquele que muitas vezes precisa, que a gente às vezes não está paciente. Toda vez que conta comigo só fala isso. É escutar, é entrarmos no ônibus, aquele que trabalha o dia inteiro, o cobrador, o motorista, entendermos que estar ali não é fácil para eles, é o ganha-pão deles, e lidar com tanta gente durante tanto dia, pegando engarrafamento, calor, aqueles que muitas vezes não compreendem a falta de um troco ou a dificuldade de passar o cartão e exige do cobrador, é aquele que ao chegar ao motorista e ao descer do ônibus não agradece pela viagem feita. Muitas vezes pode salvar o dia daqueles funcionários, daqueles que são cidadãos e que estão nos ajudando no processo. Eles nos fazem ir e vir. É agradecer aquele que está na rua a limpar as nossas ruas, o gari, o jardineiro, é aquele que nos protege, que são os policiais. É agradecer aqueles que nos atendem nos hospitais, são aqueles que nos atendem em qualquer lugar. É a educação moral, é a educação de base fortalecendo. Isso é o tesouro que nós levaremos e é esse bem que nós apregoamos para cada um de nós. É o que Deus nos colocou na frente em todas as oportunidades. E são muitas. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, enxergando a possibilidade e pudermos praticá-la de verdade. Não esperemos o dia seguinte, não. Vamos praticá-la desde já, pois o momento aqui se oferece para isso. E chegando ao final um pouco, já ao final da nossa atividade, algumas lembranças. Por exemplo, a caridade é a virtude por excelência. Por quê? Vamos ver. Sua essência é divina. Divina vem de Deus. Irradia sobre os mundos, gente, e não somente sobre o nosso planeta Terra. A caridade que nós praticamos, ela reflete a nossa luz e leva para aqueles que precisam em qualquer orbe do nosso universo, da criação divina. Reanima as almas como um olhar, como um sorriso do eterno. É prestar atenção ao outro,
É sorrir para o outro sem ter uma razão para o sorriso. É animar o outro com a sua animação. Ela se avantaja a tudo, ao sábio e ao próprio gênio, porque nestes ainda há alguma coisa de orgulho e às vezes são contestados ou mesmo desprezados. O desenvolvimento intelectual não nos fará entender a caridade. Só o desenvolvimento moral, que na lei do progresso afirma que precisam caminhar juntos em equilíbrio, é que vamos crescer. E a caridade é a busca desse crescimento moral. E lembrar, pô, mas a gente está sendo caridoso com tanta gente, e com a gente mesmo. Do mesmo jeito que amar ao próximo como a si mesmo, precisamos exercitar a caridade dentro de nós, primeiramente, para sermos aquele exemplo a todos que nos rodeiam, para sermos a prova fiel do quanto a caridade é benéfica e nos ajuda acalmando as nossas dores, acalmando as nossas angústias e os nossos sofrimentos, nos levando a compreender a felicidade que não é deste mundo, mas que ela já começa neste mundo, desde que sejamos caridosos para consigo e para com todos nesse momento. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor. Esse trecho me lembra uma passagem do filme de Valdo Franco, sobre a vida de Valdo Franco, recente, onde ele vai assistir a primeira mediúnica. E lá o doutrinador, ao conversar com um espírito sofrido, ainda muito enrijecido, duro, o coração ainda de pedra, ele não consegue contornar aquela situação. E o espírito afirma a ele: quem disse que você é bonzinho? E aí ele se sente constrangido, porque realmente dentro de si ele não tem ainda o que ele fala. Mas uma senhorinha começa a conversar com esse espírito. E pelo coração, pelo sentimento, pelo carinho e acolhimento, ela consegue encaminhar aquele espírito para o tratamento que se faz necessário. E os bons espíritos o levam. O que é que tem de diferente nessa mulher? Essa mulher andava com o livro dos espíritos e ela doa esse livro dos espíritos a Divaldo. E Divaldo pergunta: mas a senhora está me doando o seu? Ela diz: não se preocupe, eu não sei ler. Ou seja, uma pessoa que para a terra é ignorante, mas que aos olhos de Deus a caridade estava na essência. Ela era toda a caridade. E ela consegue ajudar aquele espírito endurecido a seguir o seu caminho através do amor e da caridade. É essa emoção que fazemos como exemplo para perceber. E aí uma outra passagem agora. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra, no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. Ou seja, durante a nossa existência, ao praticarmos a caridade, a nossa consciência estará tranquila e nos levará à paz interior. E no céu? No céu, porque os que o houverem praticado acharão graças diante do Senhor. É dessa forma que conheceremos Deus. É dessa forma que chegaremos mais próximos de Deus. Então, se alguém perguntar para você: como é que eu faço para chegar até Deus? Utilize-se da caridade. Faça esse exercício em todos os dias, em todos os momentos que lhe for oportuno, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Crie laços. Crie esse laço de afeto. Amplie a sua família espiritual. Faça desabrochar dentro da sua família e da consanguinidade a paz e a harmonia, que com os seus filhos e os seus pares reine a harmonia, reine o amor, que sejamos os pacientes
para com o outro, mostrando-os que tudo tem sua realidade, tem seu caminho, tem seu objetivo. Que a caridade começa na harmonia do lar. Quando conseguirmos essa harmonização em nosso lar, nós entenderemos a caridade. Porque, amando os próximos mais próximos, estaremos nos preparando para amar os que estão fora do nosso lar. Como diz Joana, o nosso lar é um laboratório de experiências. Então a caridade começa ali. E daí vai para toda a sociedade, para todo o mundo, para todo o universo, criação divina. E falando agora sobre o Espiritismo, o poder que o Espiritismo tem em afirmar que fora da caridade não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Voltemos aos pensamentos e à ordem e às normas contidas na Casa do Caminho, nos cristãos primitivos, que eram muito conhecidos por muitos se amarem. Onde tudo era de todos, viviam a sua verdadeira sociedade, comunidade, que é o que nós buscamos como comunidade espírita. Sermos um só coração, um só pensamento. Por isso é o cristianismo redivivo. É essa busca das origens do Cristo, aonde eles se amavam, eram reconhecidos por muitos se amarem. Aonde, no exemplo de Paulo de Tarso, que sai aqueles que não tinham acesso à Boa Nova e divulga a Boa Nova, sofrendo, percalços na sua caminhada, encerrou a sua existência preso e assassinado, mas a tarefa dele foi cumprida. E quando ele manda a sua última carta ao jovem Timóteo, seu discípulo, ele fala da grandeza que foi a experiência. E que para ele essa vivência o fez transcender. E ele dizia, não é mais eu que vivo no Cristo, mas o Cristo que vive em mim. No momento que entendermos que o Cristo está em nós, o Cristo, o escolhido, o ungido por Deus, e não Jesus, mas a Cristo somos nós todos escolhidos. E através da prática da caridade, devolveremos ao nosso Pai eterno o benefício da criação, ter nos criado, ter nos oportunizado tantas existências para crescimento e tantos convívios familiares e entre amigos, ampliando a nossa relação social. Que beleza essa oportunidade que nós temos. E aí, finalizando, dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Sugiro a cada um que aqui nos assiste nesse momento que faça a sua lista de ações da caridade. Que não se preocupe no momento em tornar-se um avatar, um ser, um espírito de luz. Todos nós somos, mas não com essa luz brilhante como foi Jesus ou como foram esses que conhecemos, como já foi citado o próprio Buda, Madre Teresa, Chico, Divaldo, Dulce dos pobres, mas que na nossa pequenez, que possamos fazer a nossa lista de ações que nos levará à salvação através da caridade. A cada dia, se realizarmos um pequeno ato, o próprio exercício nos mostrará que podemos fazer mais. E esse é o aprendizado diário. E ao final do dia, como propõe Santo Agostinho, vamos analisar as nossas ações. O que fizemos de bom, vamos crescer. O que não foi tão bom, que possamos aprender com esse exercício e não repetir. E se causamos mal a alguém, vamos reconstituir, vamos tentar pedir desculpas e recompor aquela falta. E é isso, amigos. Fora da caridade não há salvação.
É essa alegria que a doutrina espírita nos mostra através de toda a sua literatura, principalmente da codificação, que nos apresenta esta realidade e possamos aproveitar a existência atual para, através dessa caridade e a salvação, que é a superação dos nossos desafios. É aparar as arestas que existem em nós. É transformar aquele carvão preto num diamante lapidado, que emite a sua luz através daquele colorido maravilhoso e da transparência e da fortaleza do diamante. Que a caridade seja o nosso caminhar, seja a nossa palavra, seja o nosso olhar e a nossa escuta. Que sejamos sensíveis a essa possibilidade de atuarmos com a caridade a cada segundo. Se não for a praticar a caridade material, a espiritual, através das nossas orações, através dos nossos bons pensamentos. Que possamos, onde quer que estejamos, pensar em coisas boas. E para isso, procuremos a leitura edificante, as músicas que venham acrescentar algo à nossa paz, à nossa harmonia e à nossa tranquilidade. Que possamos compartilhar a existência juntos. Agradeço a cada um que pôde me escutar hoje, a cada um que esteve aqui assistindo, pois a tolerância e a paciência já se mostram como caridade, e a oportunidade do conhecimento e de trocas também é caridade. Obrigado por nos assistir e que em breve possamos nos encontrar novamente.